estudantes! Chegou a hora de mais uma aula de literatura. Então, vocês lembram de mim? Lembram? Eu sou a professora Dayana, pode me chamar de Prof. Day, e vamos juntos? Mais uma aula de literatura. E vou te contar... A história vai começar! A história vai me deixar. A história vai começar! A história vai começar. A história vai começar! A história vai começar. A história vai começar. Tum, tum, tum. E a história vai começar. Então, pessoal, hoje quero relembrar com vocês as diferentes moradas de uma história. Daí vocês vão falar assim, relembrar? Isso, nós vamos tornar a lembrar, vamos recordar uma coisa que a gente viu a aula passada, combinado? E o que afinal é uma morada? Morada significa casa, moradia, entenderam? Então, e alguém pode estar falando aí, Prof. Day, eu acho que eu não tive essa aula não. Não tem problema, nós vamos relembrar e vamos lembrar que essa aula foi muito interessante, então vale a pena. Vamos juntos? Então olhem só, algumas das moradas das histórias. A primeira delas, sabem qual é? A memória. A memória nos ajuda muito a guardar as histórias e ajuda também os povos antigos que guardavam as histórias e iam passando de geração em geração essas histórias. Então a memória também é uma forma de preservação dessas histórias que nós conhecemos. Interessante, né? Agora, segunda morada, gente, qual é mesmo? A fala. Olha que interessante. Então ela sai aqui da memória e vem para a fala, o narrador, o ato de narrar. Olha que interessante, pessoal. Quando a memória nos ajuda, a gente consegue ali transmitir uma história perfeitamente. E isso faz com que a história seja libertada. Que interessante, né, pessoal? E agora, os registros, os textos, pessoal. Então, olha, por que os registros? Os registros nos ajudam a conservar ainda mais as histórias. Sabem como? Porque, às vezes, aquela história que era só da oralidade, que era só na fala, ela pode ganhar o mundo através de um livro, através de um texto, de um registro. Então, também é uma maneira de preservação das histórias. Então, essas são as 3 moradas da história. E vocês lembram qual foi a história que nós trabalhamos na aula anterior? Não? Então vou ajudar vocês a lembrarem. Olha só, era um conto popular, exatamente. Lembram que a gente falou que era um conto popular? Não? Então agora é o momento da gente relembrar. Vamos lá comigo? Mas antes da gente relembrar o que é um conto popular, o conto popular, ele vem da onde? Vocês sabem? Olha lá, ó, ele vem das raízes da tradição oral, gente. Ué, Prof. Day, o que quer dizer isso? Vocês estão vendo aquela imagem? É uma árvore bem frondosa, bem grande, né, gente? Isso mesmo. E vocês conseguem ver as raízes dessa árvore? Ela está ganhando ali toda a terra, né? Então, todas essas histórias, elas nasceram a partir dessa tradição oral, ou seja, da oralidade, da fala, desse ato de narrar. Então, a tradição oral representa as raízes de muitas das histórias que vocês conhecem, sabiam? Inclusive os contos de fada. Lá no início eles eram primeiro o quê? Apenas contados. Eles eram da oralidade. Depois eles ganharam os registros, que é uma daquelas moradas que a gente já conversou. Bacana saber disso, né? Então, lembram que eu falei dos contos populares que a gente ia dar uma lembrada rapidinha? Então agora é o momento, legal? Então, as histórias com raízes na tradição oral. Uma delas, né, desses tipos de histórias são os contos populares. E vocês lembram desse senhor ali? Ele é o Câmara Cascudo, ele que fez várias dessas reflexões sobre as histórias de tradição oral. E o que ele fala então? Que o conto popular, então esses vários contos populares são narrativas e elas preservam então tanto a memória quanto a imaginação de um povo. Olha que importante. E quais são as características, será, desses contos populares? Ele tinha colocado 4 características. Vamos relembrar rapidinho? Primeira característica, a antiguidade. Ou seja, essa história está há muito tempo na boca das pessoas e também nos textos, né? Então, é uma história que está passando de geração em geração. E o que mais? O anonimato. Lembram que eu falava ali que existem várias versões e o autor, ele
cria uma versão desse conto popular, ele se torna o autor dela, mas ela foi coletada na oralidade. Ele ouviu aquela história e falou, que interessante, e resolveu registrar. E como ele registrou da sua forma, ele se torna o autor. Mas o conto popular em si, esse traço geral, essa forma de falar, de contar essa história, ela é do povo, então ela é anônima. Agora, a próxima é a divulgação, a próxima característica. Ou seja, o que eu falei? Ela não sai da boca do povo. Ela é contada e recontada muitas vezes. E a persistência, ela continua ali desde há muito tempo que a gente ouve essas histórias e ela continua presente no nosso dia a dia. Então, essas são as características. Legal a gente descobrir isso, né? Falei tanto em narrativa, né, gente? Ó, para nós relembrarmos. O que é uma narrativa, afinal? É uma exposição de vários acontecimentos ou de um acontecimento e eles podem ser tanto reais quanto imaginários, lá da nossa imaginação. E eles também podem ser encadeados, ou seja, um tá ligado no outro, eles têm uma sequência. E por isso, eles também podem ser passados ali, transmitidos por palavras, na fala ou pelo texto, e também pelas imagens. Olha que bacana a gente relembrar isso também. Agora que a gente já relembrou tanta coisa, gente, o que será que essa pergunta quer fazer a gente refletir? O que cabe num livro? Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, o livro, ele é cheio de possibilidades. Depende de você como leitor, do autor, do ilustrador e da nossa imaginação. Então agora, eu pergunto para vocês, o que cabe num livro? Num livro cabe o quê mesmo? Num livro cabem aventuras emocionantes. Num livro cabe um lobo, um gorila, um jacaré e um leão numa floresta. Num livro cabe cavalos majestosos, um gigante cercado de anões. Ah, e um gato muito risonho. Num livro, cabe uma cidade inteira de super-heróis. Olha quanta coisa, gente! Será que tem mais coisa que cabe num livro? Vamos ouvir? Num livro cabe uma cidade feita de doces, um leão charmoso e um lenhador de lata. Num livro cabe uma galáxia. Cabe um livro, um castelo Um castelo grande. uma princesa bem pequena, um fato pula-pula. Um sapo pula-pula. Num livro cabe o Flash, o Batman e o Hulk. Gente, quanta coisa cabe num livro! Olhem só, foi lindo! Agora que a gente já relembrou isso, eu quero trazer para vocês um livro que fala sobre isso. Esse livro é do autor Ilan Breman e foi ilustrado pelo Fernando Vilela. Não é essa a história de hoje não, mas foi daqui que a professora Dai pensou em fazer vocês refletirem. O que será que cabe num livro? Cabe tanta coisa, não é mesmo? Então, num livro cabe o mundo todo e todo mundo, como disse o próprio autor desse livro aqui, o Ilan Breman. Agora que a gente refletiu sobre o que cabe num livro, vocês repararam que aqui na minha mesa tem alguns livros? Isso mesmo. Tem os livros que nós utilizamos na aula passada de conto popular. Quem lembra da história Coco Verde e Melancia? Nós ouvimos na aula passada. Quem não ouviu não tem problema não, que hoje a gente vai ouvir uma nova história também. O que estará dentro de um livro bem especial que está aqui em cima da mesa, hein? Agora, tem um livro muito especial aqui, gente. E esse livro está guardando o que vai nos trazer essa história. Vamos ver o que é, então? Gente, olha só! O que será que é isso? Vocês conseguiram identificar o que é? Uma estrela! Então, olha só, uma estrela será um dos personagens da história de hoje. Gostaram de conhecer essa história? Será que vocês vão gostar de conhecer? Gostaram de conhecer a estrela? Ela vai fazer parte da história. Vou deixá-la aqui e vamos então pensar. Só que essa história, olha lá, ó, já tá dando a dica. É uma lenda. Vocês já ouviram falar em lenda? Já, lá na escola, né? Ah, em casa também? Bacana. Então agora a gente vai pensar e refletir o que será que é isso? O que é uma lenda?
Então, olha só, mais uma vez, o autor Câmara Cascudo que vem nos ajudar a explicar o que é uma lenda. Gente, então, a lenda tenta o quê? Ela tenta explicar ali um hábito coletivo de um povo ou de uma comunidade, tenta explicar um costume, algo que é uma tradição ou um acontecimento. Muitas vezes algo que o ser humano não compreende. E ele precisa, então, ele utiliza a lenda para tentar explicar isso. Olha só. O segundo tópico está falando ali, possui uma atmosfera sobrenatural. O que é isso? Atmosfera é isso que está aqui. Então, a atmosfera sobrenatural é porque tem personagens com poderes mágicos, personagens fantásticos. Olha só, então, o que nos espera nessa história. Possui um traço religioso, tem a ideia de crença, quando um povo acredita muito naquilo. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que a lenda também traz essa característica. E perdura de geração em geração. Prof. Dai, o que é perdura? É quando dura muito tempo. Lembra que a gente falou que essas histórias de tradição oral, elas vêm lá da ancestralidade, lá de um momento muito antigo? Então é isso. E, por último, essa história, essas lendas, elas vinculam-se, elas estão ligadas ao espaço geográfico, ou seja, a um local e também a um momento histórico de um povo e desse povo que lhe deu origem. Ou seja, geralmente alguma coisa ali da história realmente aconteceu e existe. Então, olha que interessante. O que será que vai acontecer nessa história de hoje? Olha, só que a história de hoje, mais uma dica, é uma lenda indígena. E essa autora, ela nos ajuda a entender que a lenda indígena, às vezes, ela não é igual às lendas que a gente conhece no dia a dia. Por exemplo, uma lenda urbana. Para quem não viu, eu vou falar. Existem vários tipos. Esse é um tipo, que é a lenda indígena. Mas tem a lenda urbana, por exemplo, e muitas outras, né? Então, olha só. O que a professora vai dizer, então? Que é muito importante que a gente perceba essas diferenças, que a lenda indígena tem uma característica diferente, ou seja, ela exerce função de arquivo ou documento cultural, que fornece, então, as bases da sociedade. Então, não convém a gente perguntar, isso aconteceu ou não? É verdadeiro ou falso? Porque para aquele povo, ela pode ser uma crença, ou seja, ela é muito respeitada por aquela comunidade, por aquele povo. Então, a gente precisa sempre respeitar essas diversidades de cada cultura, certo? E, então, essa é a professora Janice, certo? Agora, olha só! É a obra de hoje, gente. Deixa eu pegar aqui, que vocês estão vendo ali na tela, mas também ele está aqui. Então, a obra de hoje é essa. Olha lá o nome da história. Estrela Caingangue. Uma lenda, né? A lenda do primeiro pajé. O que será que esconde esse livro? O que será que esconde essa história? A gente já vai descobrir. Mas antes, eu vou mostrar para vocês rapidamente quem é a autora. Essa é a autora da nossa história, a Vangri Caingangue. Ela é uma autora indígena e ela, então, passou todo o conhecimento que ela tinha em relação a essa história, que é muito respeitada pelo povo Caingangue. A Vangri, ela, além de ser escritora, ela também é arte educadora, ela é ilustradora também e artista plástica. Então, é muito interessante. Agora, outra pessoa que eu quero que vocês conheçam é a Catarina Bessel. Ela é a ilustradora e foi muito legal conhecê-la porque ela adora fazer leituras e foi a partir das leituras do avô, que o avô fazia para ela, que ela se encantou pela arte de ilustração. Então, olha que bacana. Legal a gente conhecer tudo isso, né? Então, vamos para a história? Estrela Caingangue, a lenda do primeiro pajé, de Vangri Caingangue e Catarina Bessel. Há muito tempo, quando ainda não existiam pajés e nenhuma aldeia e nenhum povo indígena, assim como os Caingangue, muitas pessoas viviam doentes e não tinham muitos remédios. Certa noite, uma estrela que estava lá no céu decidiu descer para a terra. E ao descer para a terra, encontrou uma linda moça e se apaixonou. Ele voltou em forma de um índio Caingangue e a moça também fazia parte daquele povo. Então casaram-se. Foi lindo. Eles não se largavam. Ele não deixava nem um minuto a sua esposa. Inclusive, a levava para a guerra junto com os guerreiros Caingangue. Passado algum tempo, a moça
engravidou. E todos festejaram na aldeia, não teve ninguém que não festejasse naquele dia. O homem, então, né, era uma estrela disfarçada, sentiu saudade de casa. Queria voltar a ter o céu todo para si. Mas ele não largaria de jeito nenhum sua mulher, ainda mais agora com seu filho, pois sabia que ele seria o grande herdeiro da terra que ele deixaria. Então, ele não largaria de forma alguma, mesmo sentindo muitas saudades. O povo caingangue, naquela época, não sabiam os segredos da mata, não conheciam as ervas que poderiam curá-los. E também não sabiam que o filho que aquela pessoa carregava, que era tão importante, tão poderosa, eles não imaginavam que aquele seria o herdeiro dessa estrela que desceu e que poderia salvá-los, ajudá-los. Mas, infelizmente, os espíritos maus, eles sabiam já disso e resolveram fazer qualquer coisa para impedir que essa criança nascesse. Mas, por sorte do menino, seu pai sempre estava ali, e por sorte da mãe também, e sempre os protegia. Várias vezes foram os momentos que os espíritos tentaram, então, assustar a mãe, mas lá estava o Índio Estrela, e ajudava. Só que chegou um momento em que ele se sentiu cansado, e então convidou sua esposa para que fossem para o céu. Lá estariam seguros. Mas ela não aceitou. Não podia largar seu povo. Ela, não posso ir, disse ela. Gosto daqui. Não sei viver longe da aldeia. Mas aqui, a criança corre perigo, pois ela é especial. Lá estaríamos seguros. Não vou. Não posso deixar o meu povo. Se você quiser ir, vá. E falando isso, ela correu para a floresta e se escondeu na mata. O Índio Estrela, então, não tinha o que fazer e, novamente, voltou para o céu, muito triste. Passaram alguns dias e, então, ela estava sozinha na mata e resolveu voltar. Ganhou forças, sabia que com seu filho tudo se tornaria melhor e ela nunca abandonaria seu povo, lutaria pelo seu filho e pelo povo até o fim. Voltou para a aldeia, então. Passou algum tempo, mas quando a barriga começou a crescer, começou o sofrimento. Os espíritos a assustavam muito, passavam por cima da oca, faziam barulhos horríveis. E ela então tentava sempre proteger, mas passava muitas dificuldades. Quando a criança nasceu, então, foi batizada pelo seu avô, porque esse era o costume do povo caingangue, receber o nome pelos avós e não pelos pais. O avô, então, pegando-o nos braços, deu o nome de Canca, que significa vento, pois naquele dia ventava muito. O menino, então, junto com a mãe, nascera, mas logo no início, seus pertences foram todos estragados pelas raposas, que roeram tudo, rasgaram, e ele ficou sem nada. A mãe chorava muito, não sabia o que fazer, o filho estava sem proteção. Mas então, o seu choro foi alcançar os ouvidos da lua, que era a mãe, então, do Índio Estrela. E, com aquele choro, se apiedou e mandou que as aranhas tecessem uma coberta que cobriria, então, seu neto, que era muito especial, assim como seu filho, pois carregava sua luz. E ela, então, no formato ali, colocou, desceu e fez com que o seu neto ganhasse essa coberta. E se apresentou como uma linda mulher. Chegando para a sua nora, disse para ela não ter medo. Aquilo ali era um presente, pois ela sabia que aquela criança seria especial. A avó Lua então disse: pequeno pajé, saiba que eu amo muito, farei de você um grande homem, você possuirá o dom da cura, vejo desde já que possui o brilho de meu filho Estrela, posso sentir sua luz, ela é tão forte quanto a do seu pai. Ao despedir-se do menino, a lua falou: minha querida nora, não se preocupe, você nunca estará sozinha. E com isso, ela então percebeu que
nunca se sentiria sozinha, né? Eles estariam sempre juntos, inclusive pela proteção da mãe Lua e do seu marido, que era uma estrela. Ela sabia que o neto passava perigo, então se transformou, a Lua, em uma anciã e ofereceu ajuda então à Nora. A Nora não recusou, aceitou a ajuda da anciã, que assim ajudaria a criar o menino e a protegê-lo. Só que os espíritos maus continuavam rondando e o pequeno foi crescendo. E um dia a mãe o levou para perto de um rio para lavar roupa e não sabia que quando a criança dormia, o espírito dela ficava solto. Foi nesse momento que os espíritos maus carregaram então o espírito dessa criança para a mata. A mãe não percebeu nada, voltou para a aldeia e a criança então não parava de chorar. Ao não parar de chorar, a mãe não sabia mais o que fazer. Foi então que pediu para que a mãe Lua voltasse e a ajudasse, pois ela não sabia o que fazer. Então, a mãe Lua desceu novamente e falou, percebeu que aquela criança tinha perdido o espírito, pegou algumas ervas do chão, passou na criança e com aquele galho, ao soltar no chão, viu que o galho secou na hora. O espírito da criança estava perdido e precisava ser resgatado imediatamente. Foi então que ela resolveu chamar seu filho Estrela. Ele então desceu e resolveu levar o menino para dormir aquela noite no céu com eles. No dia seguinte, eles lutariam pelo espírito da criança. E isso aconteceu. A luta foi árdua, mas ao amanhecer o dia, o espírito da criança estava de novo com ele. E então, finalmente, a alma do pequeno pajé havia voltado. E a mãe Lua pediu, por favor, muito cuidado, porque isso pode voltar a acontecer. Nunca mais o deixe assim sozinho. Assim, com a proteção, a criança cresceu e começou a aprender com a anciã, ao qual se tornou muito amigo, começou a descobrir os segredos da mata, as ervas que poderiam usar para a cura, os animais com quem podia conversar para aprender sobre todo o conhecimento da natureza. E com isso, aprendeu muitas coisas. Aprendeu a se tornar, então, aquele que seria o protetor do povo Caingangue, o protetor que poderia salvar muitas vidas a partir das ervas e dos segredos que a mata escondia. Ao final de grandes batalhas, que ele também teve que passar pelos maus espíritos, ele se fortalecia cada vez mais. E durante muitos anos, tratou de muitos doentes e de todas as crianças e todos que passavam por ele pediam ajuda. Ele então tornou-se um homem e começou a envelhecer. Sua amiga, a anciã, então, me ensinou muitas coisas, mas da mesma forma que ela apareceu, um dia ela desapareceu também, na mata. E em sua partida, ela se revelou como a deusa Lua e então falou para ele. Falou mais ou menos assim. O chamou de Cujá, que significa que são os sábios da medicina tradicional indígena. Você veio para ensinar seu povo a combater o mal, com a ajuda dos bons espíritos e da força da natureza. Quando seu fim estiver chegando, você vai sentir a proximidade da morte no corpo. Então, assim como eu te preparei, você também deve passar seu conhecimento à próxima criança escolhida para ser seu substituto. Falando isso, ela se despediu e voltou aos céus. Então, o pajé, já com grande experiência, começou a procurar quem seria aquela criança. Ele ficou muito receoso, com muito medo, e perguntou para a mãe Lua, como eu saberei que criança será? Ela falou que ele identificaria pela luz que ela carregaria, assim como ele também carregaria essa luz pela herança de seu pai. E então, ele sempre, com muita mansidão e calma, ele passava para todas as crianças o seu conhecimento. E nunca deixou de procurar aquela criança que seria o substituto, o novo pajé. Então, nas noites de festa, sempre contava muitas histórias e as crianças todas ouviam com muita atenção. Porque a alma imortal daquele que for o primeiro pajé dos Caingangue nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela grande nação tão amada por ele. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Gostaram da história, pessoal? Então, agora a gente vai perceber um pouquinho mais algumas coisas muito importantes que ela faz a gente pensar. Vamos lá?
Então, uma história de literatura indígena é muito importante porque ela nos faz conhecer e reconhecer essa tradição de narrativa poética indígena, que muitas vezes a gente não tem contato. Mais uma coisa, ela desconstrói estereótipos, a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é essa palavra, certo? E reflexão sobre cada especificidade dessa cultura, da cultura indígena, que é muito ampla, tá bom? Então, lembra que eu falei de estereótipo, né? Então, o que será que nós estamos falando sobre isso? É quando a gente tem já uma imagem pré-concebida, uma imagem lá guardada e a gente nunca muda aquela e acha que aquilo vai continuar daquela forma para sempre. Então, é algo baseado num modelo, numa generalização. Generalização é quando a gente coloca todo mundo numa mesma comunidade, falando que é tudo igual, e na verdade não é. Tá bom? Então, olhem só, um pouquinho mais sobre a autora. Lembra que a gente já falou sobre a Wangri, né? A Wangri, então, ela é uma indígena do povo Caingangue, e além dessa obra que vocês conheceram hoje, ela também tem o Jote, o Tamanduá, que fala sobre o surgimento do povo Caingangue. Bem interessante também, certo? Mas era só por curiosidade para vocês saberem. Agora, um pouquinho sobre as duas palavras que nós encontramos, que é da língua Caingangue. Então, olha lá, ó. Canca, que significa o quê? Significa vento, na história mesmo trazia, né? E Cujá, que como são chamados, então, os sábios da medicina tradicional, o pajé, então, certo? E o povo Caingangue, ele fala o quê? É a língua Caingangue, eles têm vários dialetos dentro dessa língua, né? E faz parte da família G, do tronco macro-G, importante saber. Então, o povo Caingangue, gente, ele é um povo específico dentro da cultura indígena, né? Eles formam, então, uma das maiores etnias do sul do Brasil. Ali no mapa vocês podem perceber que ele está espalhado por todo o sul. E eles somam uma população de quase 40 mil pessoas, vejam só. Além disso, é importante a gente saber que eles possuem duas famílias grandes, que são os Camé e os Cairu. Os Camé, eles são relacionados, então, ao oeste, e a pintura facial, os motivos são compridos, ali como vocês podem ver, longos. E os Cairu, relacionados ao leste, e a pintura de motivos redondos, certo? Vou mostrar para vocês agora, rapidamente, um artesanato de cestaria. Então, olhem só, esse aqui é um cesto Camé, ou seja, o grafismo aqui é longo, comprido, né? E esse aqui é uma cestaria Cairu, ou seja, é mais arredondado, quadrangular, angular, um ângulo mais fechado, né? Os grafismos. Muito lindo. Agora, eu quero mostrar para vocês, para nós já finalizarmos, a folha de guarda do livro, que também mostra esses grafismos. Então é importante que quando a gente vai fazer a leitura, a gente perceba isso também, que isso aqui já está mostrando a identidade do povo dentro da obra. Muito interessante. Então esses grafismos ali, eles mostram que essa sabedoria que foi passada pela autora Caingangue Wangri, ou seja, era uma história que já faz parte da ancestralidade do povo e ela compartilhou com a gente, né? Então, é uma transmissão ali de conhecimento sobre esse povo Caingangue. Para fechar, a gente só vai, então, falar um pouquinho sobre lendas, que a gente já tinha falado no início da aula. Então, para fechar nosso pensamento. As lendas, então, que é a lenda que a gente ouviu hoje, né? Trata-se de uma narrativa que parte de um fato histórico e ela é interpretada de maneira sobrenatural, buscando explicar ou um costume ou um acontecimento, certo? E ela possui várias características lá, então, entre elas, o elemento coletivo, o traço religioso, essa atmosfera sobrenatural, essa intenção de explicar ou passar um princípio para outras gerações. Para fechar, então, com um livro nas mãos, você tem o mundo ao seu alcance. E eu quero agradecer o mediador de leitura Tiago Correia, da Fundação Cultural de Curitiba, que ele é responsável pela Casa de Leitura Jamil Snej, e a Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção, e a professora Silmara, do Departamento de Educação Infantil, por terem me ajudado a construir essa aula para vocês. Muito obrigada, gente! E até a próxima aula! Tchau, tchau!